Fala pessoal, tudo certo? Bom, no vídeo passado a gente implementou essa tela de Game Over quando o nosso player ultrapassa os limites da tela. Bom, no vídeo de hoje a gente vai criar os obstáculos do jogo. Então, sem mais delongas, vamos lá! Muito bem, a gente vai começar com esses arquivos que são aqueles que a gente terminou na aula passada. Caso vocês não estejam ainda nesse estágio, vai aparecer aí o link da playlist para vocês acompanharem as aulas passadas e chegarem até esse estágio. Muito bem, então o plano para a aula de hoje é esse. A gente vai criar esses obstáculos aqui. Então por enquanto a gente só vai criar um retângulo, né? Depois a gente faz esse obstáculo duplo aqui. E aí a gente vai fazer ele correr pela tela na direção do player. Então ele vai aparecer aqui no canto direito da tela, vai passar pelo player e depois a gente vai fazer ele sumir, ok? Para ele não ficar acumulando aqui objetos e deixar o nosso jogo lento. Ok? Então esse é o plano. Então vamos para o código. Vamos abrir aqui o hashbird.kv e lá no final vamos colocar aqui a definição do obstacle, né, que a gente vai criar agora. Bom, estou pensando em fazer um widget e aí criar as instruções gráficas, né, do zero, colocando, né, desenhando aquele retângulo e aplicando uma cor para ele. Então a gente vai fazer isso com o canvas, né, colocando aqui color, então, a gente vai passar RGBA e eu vou colocar aqui por enquanto self.color. Lá no main.py a gente vai criar essa propriedade aqui que vai atribuir a cor para esse nosso obstáculo. Depois vamos desenhar aqui um retângulo de tamanho self.size e posicionamento self.pos. É isso porque a gente vai definir depois o tamanho e o posicionamento desse obstáculo. Outra coisa é desligar o size hint, né, colocando none e none, para atribuir aqui uma largura padrão para o nosso obstáculo. Por enquanto eu vou colocar aqui 100 dp, mas o ideal é que você coloque uma fração do tamanho da tela, né? Porque senão o jogo pode ficar mais fácil ou mais difícil dependendo da tela que você estiver jogando, né, esse jogo. Muito bem. Agora lá no main.py vamos colocar aqui a classe obstacle, né? Ela vai herdar aqui de widget e por isso a gente tem que importar aqui widget. Então from give wx widget import widget e colocar aqui uma list property para definir lá a cor do obstáculo. Então temos chamado lá de color, então list property, né, a cor inicial vai ser 03, 02, 02 e 1 de alfa, certo? Bom, criamos aqui então o obstáculo. Próximo passo é fazer esse obstáculo andar pela tela, ou seja, ele vai aparecer no lado direito da tela, vai andar até o lado esquerdo da tela e depois a gente vai deletar esse obstáculo para ele não ficar acumulando e deixar o nosso jogo lento. Então, essa parte a gente vai fazer aqui agora. Então, o nosso obstáculo vai aparecer de 1 em 1 segundo, né, na tela. Então, a gente vai agendar aqui um intervalo. Vamos criar aqui um método que chama putObstacle para colocar os nossos obstáculos com um tempo de 1 segundo. Então, vamos definir aqui o método putObstacle. E aí a gente vai adicionar aqui os obstáculos. Bom, a gente pode adicionar na própria screen, né? Então, podemos usar aqui self.addWidget, por exemplo, né? E aí, colocando aqui o obstáculo. Coloquei dessa maneira porque a gente vai criar aqui uma variável para criar uma instância desse obstáculo. A gente vai passar alguns parâmetros. Bom, a posição X dele, ou seja, ele vai aparecer lá no lado direito da tela, ou seja, self.width. O que é esse self aqui nesse caso? É a tela. Então,
ele vai aparecer na largura da tela, ou seja, lá no lado direito da tela, ok? Se a gente não passar nada no Y, ele vai ser 0, ou seja, começando aqui na base da tela. Então é só a gente especificar uma altura, né, que é onde o obstáculo vai ficar. Então, colocando aqui height, por exemplo, de 400, né, depois a gente passa um valor mais aleatório para o jogo ficar mais dinâmico, né, e mais legal. E agora a gente tem que fazer esse obstáculo andar, né, do lado direito para o lado esquerdo. Como que a gente vai fazer isso? Lá no obstáculo, né, vamos definir aqui o método init, para quando ele for instanciado, né, ele criar essa animação que vai levar ele do lado direito para o lado esquerdo. Então, vou colocar aqui QArgs, o super, né, se você não sabe e não lembra disso daqui, tem aula aí que vai aparecer para você acompanhar e entender o que são esses QArgs. Init, passando aqui os QArgs. Agora a gente vai criar a animação que leva, né, esse obstáculo da direita para a esquerda. Então, para isso a gente tem que importar o Kiv Animation, né? Colocar animation aqui, voltando lá, a gente cria aqui self_anim, uma variável qualquer, para instanciar essa animação. Então, se você não lembra como funciona a animação, também vai aparecer aí a aula sobre animação. Mas vocês conseguem acompanhar aqui também. Então, o que a gente vai fazer é colocar aqui a propriedade que a gente vai animar. Então, no caso, é a posição X desse nosso obstáculo. Então, inicialmente ele vai estar aqui no lado direito da tela, depois ele vai andando para cá até ultrapassar aqui, né, essa parte esquerda da tela. Então, a posição final vai ser além desse 0 aqui. Então, o X que a gente vai colocar aqui vai ser menos self.width. Então, nesse caso, o self é o quem? É o próprio obstáculo, né? O widget. E a largura dele, ou seja, quando ele ultrapassar toda a largura dele para fora da tela, né, do lado esquerdo, é quando vai terminar essa animação. E ele vai ter uma duração de 3 segundos. Então, duration aí de 3. Bom, criada agora a animação, né, vamos atribuir essa animação para o widget que a gente quer animar. No caso, é esse obstáculo, ou seja, self. Muito bem, então criamos lá o obstáculo. Ele vai aparecer do lado direito, vai passar para o lado esquerdo. E agora a gente vai fazer ele sumir depois que completar essa animação. Então, se você checar lá a API do Kiv, né, na parte de animação, você vai ver que ele tem 3 eventos que podem ser chamados, né? Um deles é o onComplete, que ele é acionado toda vez que a animação acaba, né, que ela é completada. Então é esse que a gente vai usar. Então self_anim.bind, a gente vai usar esse bind para relacionar esse evento, né, e atribuir um método para ele chamar, né, depois que acontecer esse evento. Então onComplete. Então vamos atribuir aqui self.vanish, que é o método que a gente vai criar agora. Então esse método vanish, né, vai ser responsável por deletar esse objeto depois que acontecer a animação. Como que a gente vai deletar esse objeto? Bom, esse objeto foi colocado lá na game screen, né? Lembra que a gente colocou aqui self.addWidget, né? Esse self é a game screen. Então, para chegar aqui e ter uma referência da self da game screen, a gente vai colocar aqui assim, self.parent, né? Quando você adiciona um widget em outro, esse widget no qual a gente adicionou fica sendo o pai, né? Um parentesco desse daqui. Então, self.parent seria a game screen. E agora a game screen tem um método que chama removeWidget para a gente poder tirar o obstáculo. Quem que a gente vai tirar?
esse mesmo obstáculo, ou seja, self. Ok? Então é assim que ele vai sumir depois que chamar aqui o evento onComplete. Beleza, então vamos ver aqui como que vai rodar o nosso programa. Então, demos o Start, começou a nascer os obstáculos. Quando eles chegam lá do lado esquerdo, eles são deletados do jogo, ok? Só que olha o que acontece, a gente perdeu, mas quando a gente reinicia já tem obstáculo na tela e agora eles aparecem duplicados, né? Então isso é um problema que a gente precisa arrumar agora. Então vamos abrir aqui o main.py e o motivo disso é que ele está criando aqui um outro intervalo, né, de put obstacle aqui. Então a gente precisa cancelar esse put obstacle antigo. Então a gente faz isso na tela de game over, né, usando aqui a mesma sintaxe, só que agora é com put obstacle, e isso acontece a cada 1 segundo. E quando a gente volta para a tela de jogo, ainda tem alguns obstáculos passando ainda pela tela. Então a gente tem que deletar todos esses obstáculos. Como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos criar aqui uma variável que chama obstacles, né? Faltou o S aqui, para a gente ir adicionando os obstáculos que estão na tela. Então toda vez que a gente cria aqui um obstáculo, a gente insere nessa lista aí de obstacles. Então append, né, para colocar ele. E aí quando der game over, a gente coloca assim, ó, for ob in self.obstacles, né? Ou seja, ele vai pegar todos os obstáculos da lista, um de cada vez, vai armazenar nessa variável ob, e a gente vai remover ele, né? Self.removeWidget, né? Remover cada um desses obstáculos antes de mudar para a tela de game over. Então, quando a gente voltar, não vão ter mais, né, esses obstáculos, ok? Muito bem, vamos testar isso então para ver se funciona. Inicializa, os obstáculos estão vindo, estão passando, sumindo. Quando a gente perde, acontece um erro. Aí aconteceu um erro aqui, non-typeObject não tem o atributo removeWidget. Então por que aconteceu isso? Lembra que a gente chamou lá self.parent? Durante essas transições de tela aí, pode acontecer desse nosso widget ficar órfão, ou seja, esse self.parent aqui ser igual a none. E aí ele não vai conseguir remover, né? Porque não é mais a screen, a game screen, é um objeto vazio, none, ok? Então a gente vai ter que consertar isso colocando aqui if self.parent, ou seja, se ele tiver, né, um widget parent, aí sim a gente vai remover. Se tiver none, não precisa remover porque ele já está órfão. Uma outra maneira de fazer isso, que eu acho até melhor, é a gente pegar a referência da tela pelo próprio app. Então app get running app. Agora a gente pode ter acesso ao root, que é o Screen Manager, e ele tem um método que chama getScreen, onde a gente passa aqui o nome da screen e ele devolve a referência àquela screen. Então vamos armazenar aqui GameScreen e agora não precisamos mais do self.parent, porque é só chamar GameScreen. Legal, vamos agora aproveitar para atualizar a lista de obstáculos que a gente colocou lá em cima, né? Então GameScreen.obstacles remove self. Então toda vez que a gente remove um widget lá da tela, tem que se remover também da lista de obstáculos. Então obstacles remove esse obstáculo que é o self. Lá em cima na game over também, né? Depois que a gente removeu todos os objetos, né, a lista obstacles vai estar vazia. Legal. Só que se a gente tiver no game over, ele vai tirar todos os obstáculos e deixar a lista vazia.
só que a animação ainda vai continuar rodando, por mais estranho que isso pareça. E aí ele vai chamar esse método vanish aqui, e aí a gente vai tentar aqui remover o obstáculo, só que ele já foi deletado aqui, né? A gente já tirou ele da lista, então vai dar um erro. Então vamos ver aqui, vamos testar. Main.py, aí vamos inicializar o jogo, veio um obstáculo, vamos perder, e aí quando ele passa lá da tela, ele chama aqui o vanish, e aí ele tenta remover um item que a gente já tirou ele da lista, ok? Então para resolver esse problema, a gente vai ter que cancelar essa animação, ou tentar arrumar esse erro aqui. Bom, cancelar a animação é melhor, né? Porque vai ficar rodando a animação com o objeto já deletado. É estranho isso, né? Então aqui a gente vai chamar ob.anim, que é a referência da animação, .cancel. E aí a gente vai cancelar a animação no objeto ob, que é o próprio obstáculo. Então assim, quando a gente, antes de remover, né, a gente cancela a animação e aí ele não vai mais chamar o vanish e não vai mais dar aquele erro. Então agora rodando aqui, vamos iniciar o jogo, veio o obstáculo, a gente perde e aí o jogo não trava mais. Agora a gente pode tentar de novo, não tem mais nenhum obstáculo, a gente pode perder à vontade aqui sem mais problemas. Bom, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo.